Tudo bem, gente? Tranquilo? Hoje temos aqui o PET Volume 3, é o Plano de Estudo Tutorado do 8º ano do Ensino Fundamental, e vamos corrigir então a semana número 2, que tem como objeto de conhecimento círculo e polígono regular. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreva, deixa o seu like aí no vídeo, se possível, é claro, compartilhe ele com seus colegas. Então, o tema de hoje, círculo e polígono regular. Lembrando que na descrição do vídeo você encontra a correção da próxima semana. Então, atividade número 1. Em cálculo numérico, quanto maior o número de casas decimais, mais o resultado das operações com esses números tem maior precisão. Por exemplo, para calcular a área ou perímetro de um círculo, pode-se arredondar o valor do π para 3. Se usar π igual a 3,142, valor arredondado com 3 casas decimais, o resultado é muito mais preciso. Na engenharia, por exemplo, os arredondamentos podem provocar alterações consideráveis. Leia as dicas de Lili antes de fazer o exercício. Se o algarismo a ser eliminado for maior ou igual a 5, acrescenta-se uma unidade ao primeiro algarismo à sua esquerda. Então, π igual a 3,1415. Isso é a mesma coisa que 3,142. Então, a gente retirou aqui o 5. Como ele é maior ou igual a 5, somou 1 na casa vizinha. Então, ficou 2. Beleza? Se o algarismo a ser eliminado for menor que 5, deve-se manter inalterado o algarismo da esquerda. Então, π igual a 3,141592. Seria a mesma coisa que 3,14159. Como 2 aqui é menor que 5, é só tirar ele e pronto, acabou. Beleza? Letra A. Qual a área A total da praça? Se π for igual a 3 e se π for esse número. Então, lembrando que para calcular área, vamos colocar aqui, ó, área é igual a πr ao quadrado. Então, a gente tem que saber o valor do raio. No texto, ele falou que o diâmetro vale 18 metros. Sendo assim, o raio é a metade. O raio vale 9 metros. E agora, então, nós iremos calcular a área. Primeiro, a gente vai utilizar o π igual a 3. Então, vai ficar a área é igual, o π é 3, o raio é 9, isso ao quadrado. Então, 3 vezes 9 ao quadrado, 9 vezes 9, 81. E 3 vezes 81, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 8, 24. 243 metros quadrados. E agora a gente vai utilizar o outro valor para o π. Então, π é igual a r ao quadrado. Área é igual a π vezes r ao quadrado. Área é igual, o π pediu para utilizar foi esse. Então, 3,14159 vezes o raio, que é 9, ao quadrado. Então, a área é igual a 3,14159 vezes 9 ao quadrado, 9 vezes 9, 81. E agora, então, nós iremos multiplicar. Então, eu vou pegar uma calculadora para facilitar. 3,14159 vezes 81. E a resposta vai dar 254,46. Arredondando com duas casas decimais, eu vou jogar um 8 fora, então vai virar 47 metros quadrados. Beleza? Então, eu vou colocar aqui 243 metros quadrados. E aqui deu 254,47 metros quadrados. Teve uma diferencinha bem razoável, né? 11 metros quadrados. Isso é bastante. Letra B. No centro da praça será construído um chafariz. No início da obra, o engenheiro da prefeitura vai solicitar um tubo para fazer a canalização de água de um ponto que está na rua, que contorna a praça, até a instalação de uma torneira no centro da praça. Qual o tamanho mínimo do tubo? Bom, qual é o tamanho mínimo nesse tubo? Então, é só imaginar o seguinte. A praça tem o formato de um círculo, né? Então, vamos colocar aqui um círculo. Pronto, está aqui o círculo. O que nós vamos fazer? Nós vamos puxar a água, então, da rua, que está na limitação do círculo,
até o centro da praça, onde será colocado o chafariz. Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. Vai sair desse ponto e vai vir até o centro. Tá aí o cano. Então, qual é a medida mínima para esse cano? Bom, coincide com o raio, né? E o raio vale 9 metros. Então, tem que ter no mínimo 9 metros. Eu diria 10, né? Um pouquinho para cá, para poder colocar a torneira do outro lado. Então, tá aí o nosso item B. Item C. Durante a construção, será colocada uma fita em volta da área da praça para evitar trânsito no local. Quantos centímetros de fita serão necessários no mínimo? Então, a gente vai colocar a fita agora no contorno dessa praça, certo? E como calcula o contorno de um círculo? O contorno de círculo é o comprimento da circunferência, que é dado por 2πr. Então, primeiro a gente vai utilizar o π igual a 3 e depois o π igual a 3,14159, beleza? Então, o comprimento da circunferência vai ser igual 2 vezes o π, que é 3, vezes o raio, que é 9. Então, vou colocar aqui na frente, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 9, 54 metros. Então, a gente vai gastar 54 metros de fita se o π for igual a 3. E se o π não for 3? Ou seja, vamos lá, 2 vezes o π, está aqui, 3,14159, vezes o raio ainda, que é 9. Então, o comprimento da circunferência vai ser igual. Então, na calculadora novamente, 2 vezes 3,14159. Vamos lá, que eu digitei errado na calculadora ainda, hein? 2 vezes 3,14159 vezes o 9 ainda. Então, isso vai dar 56,54. Então, estou aqui arredondando. Como eu vou descartar um 8, esse 4 vai virar 5. Estou seguindo aí a orientação do exercício. Então, 56,55 centímetros. Né? Mas não é centímetro, no caso vai ser, aqui não é centímetro, não, aqui é metro, né? Não faz sentido ser centímetro porque está tudo em metro. O raio é em metro, então a resposta também sai em metro. Beleza? Então, essa foi a questão número 1, item A, B e C. Para finalizar a questão número 1 ainda, nós temos aqui o item D. O rolo da fita com 10 metros custa R$ 12,50. O engenheiro solicitou 18 rolos de fita, pensando na necessidade de contornar mais de uma vez a obra da praça. Isso corresponde a quantas voltas completas de fita no contorno da praça? No caso, quantas voltas completas? Qual o total a pagar pela fita? Então, vamos pensar aqui primeiro. Quanto de fita que eu tenho? Ele comprou 18 rolos, cada rolo tem 10 metros. Então, 18 vezes 10, nós temos 180 metros. Nós queremos saber quantas voltas completas a gente vai conseguir dar em torno dessa praça. E aí, na letra C, nós fizemos o comprimento da circunferência usando o π igual a 3 e o π igual a 3,14159. Eu tenho que pegar uma das duas respostas para poder desenvolver a letra D. Então, eu vou considerar que a praça ela tem 54 metros de contorno. Beleza? É o valor que eu escolhi, 54 metros de contorno. Poderia também ser aquela outra resposta, né, que deu 56,55. Vamos ver se dá a diferença entre as duas? Então, o contorno da praça com o π 3 deu 54. Com o π igual a 3,14159 deu 56,55. E o total de fita que a gente tem é 150 metros. Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que pegar aqui primeiro 180 e dividir por 54, que é o contorno de uma volta. E 180 dividido por 54, isso vai dar 3 e alguma coisa. Então, vai dar 3,3333. Isso quer dizer que vai ser dado 3 voltas. Se eu usasse um outro valor para o π, eu teria que dividir o 180 por 56,55.
Isso vai dar quanto? Então, 180 dividido por 56,55, isso daria 3,18, arredondando aqui, que também daria 3 voltas. Beleza? Então, a gente sabe aqui que vão ser dadas 3 voltas completas. Tá? E qual é o valor pago, então, pelas fitas? Bom, ele comprou 18 rolos, cada um custa R$ 12,50. Então, 12,50 vezes 18. Então, 8 vezes nada, nada. 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 2, 16, com 4, 20, vai 2. 8 vezes 1, 8, com 2, 10. E 1 vezes 1.250, 1.250. Somando as parcelas, 5, 2 e 2. Então, nós temos aqui 2 casas decimais, 1, 2. Então, vai ser gasto R$ 225. Beleza? Só conferir a minha continha aqui. 12,5 vezes 18. Então, 225. Próximo item. O dinheiro para pagar a fita, o tubo e demais gastos na construção da praça vem de onde? Bom, como a praça é pública, o dinheiro vem de recursos públicos. Resumindo, dos impostos que a gente paga. Além da fita contornando a praça, quais placas de sinalização de trânsito você indicaria para os pedestres? Lá na semana 1, teve uma atividade que apresentou várias placas de trânsito. Eu vou voltar nessa atividade, ou melhor, nessas placas. Então, estão aqui. Essas são as placas que apareceram na semana número 1. Algumas delas têm a ver com obras. Alguma delas está, vamos dizer, alertando o pedestre para alguma obra à frente? Acho que não, né? Não tem nenhuma falando a respeito de obra. Então eu fui para o Google e pesquisei no Google placas relacionadas a obras alertando os pedestres, já que essas obras estão numa praça pública. Então eu coloquei essa. Cuidado, obras, pedestres, evite acidentes. Ou essa, indicando que tem operários trabalhando. Ou essa ainda, atenção, proibido o trânsito de pedestre devido às obras. Beleza? Para finalizar essa questão, a praça é um patrimônio público. Se a praça fosse próximo ao local onde reside, você ia gostar? Quais atitudes de cidadania e responsabilidade socioambiental você deve ter em relação ao patrimônio público? Então, se você vai gostar ou não, é uma resposta pessoal, né? Se tivesse aí uma praça próxima à sua casa, será que seria divertido? Ou se tem, será que é legal? E o que deve ser feito para preservar esse patrimônio público? Então eu deixo aí para vocês listarem isso agora, beleza? Questão número 2. Observe os polígonos regulares abaixo. Escreva na primeira linha da tabela abaixo, como título, se os polígonos são inscritos ou circunscritos na circunferência de raio R de 10 centímetros. Escreva um nome especial acima de cada polígono. Então, vou fazer essa primeira parte já. Polígono inscrito e circunscrito. Inscrito é o polígono que está dentro. Circunscrito, o polígono está fora. Então, aqui eu tenho um triângulo inscrito, porque ele está dentro. Aqui eu tenho um quadrado inscrito, porque ele também está dentro. Aqui nós temos um pentágono, uma figura de 5 lados, inscrito. Aqui nós temos um hexágono, uma figura de 6 lados, também inscrito. E aqui nós temos um decágono, uma figura de 10 lados, também inscrito. Então, vamos colocar aqui o nome desses polígonos. Tá aí, todos estão inscritos e nós temos triângulo, quadrado, pentágono, hexágono e decágono. A medida do apótema divide o polígono de
número de lados n em triângulos retângulos. Então tá aqui, ó, esse aqui é um apótema e formou aqui um triângulo retângulo. Esse aqui é um apótema, formou um triângulo retângulo e assim por diante. Compare o número de lados n de cada polígono e a medida do apótema. Bom, quanto maior a quantidade de lados, maior o apótema. Porque olha só, o triângulo, o apótema é pequenininho. Já no hexágono, tem mais lados, o apótema ficou maior. No decágono, ficou maior ainda. Quanto maior o número de lados n do polígono, maior o valor do apótema A se aproxima do raio R. No caso, o raio do círculo. E a área do polígono se aproxima da área do círculo. Considerando 3 como aproximação para π, calcule o perímetro e a área aproximada do círculo, escrevendo o resultado na última linha. Então, para calcular a área de círculo, é só fazer π vezes r ao quadrado. O π ele pediu para usar 3, né? Ajudou pelo menos. O raio vale 10. Então, 10 ao quadrado. 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100 vezes 3, 300. Então, a área aqui do círculo vale 300 centímetros quadrados. E o comprimento da circunferência é dado por 2πr. Então, 2 vezes o π, que é 3, vezes o raio, que é 10. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 10, 60. Então, o comprimento da circunferência vale 60 centímetros. E para finalizar essa semana, nós temos aqui a questão número 3. Observe o polígono abaixo e responda. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos um hexágono. E inscrito a ele um círculo. O polígono está inscrito ou circunscrito na circunferência? O polígono está fora da circunferência. E se o polígono está fora da circunferência, ele está circunscrito. Então, eu vou circular aqui o circunscrito. Letra B. Se cada lado do polígono mede 2 centímetros, qual o seu nome especial e qual o seu perímetro? Bom, a gente já contou, tem 6 lados. Todos os lados medem 2, então a gente pode falar que é um hexágono, porque o hexágono possui 6 lados, e regular, porque os lados são iguais, ou seja, possuem a mesma medida. E o perímetro que eu vou representar por P, como cada lado vale 2, 2 vezes 6, 12. O perímetro é 12 centímetros. Desenhe o apótema do polígono e o raio do círculo. Pode-se afirmar que a medida do apótema é a mesma do raio? Então, o apótema vai do centro até essa parte, certo? Vai do centro até o ponto médio do lado do polígono. E o raio está aqui, olha só. E esse é o raio. Então, o apótema, eu vou representar com a letra... Vou colocar um Gzinho aqui. E aqui é o raio. E a pergunta é, eles possuem a mesma medida? Sim, né? Isso aqui é raio. E o G, que é o apótema, também coincide com o raio. Isso aqui também é raio. Então, a resposta aqui vai ficar sim. O apótema e o raio, eles apresentam o mesmo valor. Qual é a soma dos ângulos internos do polígono? Bom, soma dos ângulos internos, nós estudamos lá na semana número 1. É dado por essa fórmula. N menos 2 vezes 180. Onde N é o número de lados, que nesse caso vale 6. Então, nós temos soma dos ângulos internos, 6 menos 2, 4, vezes 180, que vai dar 720 graus. Então, a soma dos ângulos internos, 720 graus. Qual a soma dos ângulos externos de um polígono? Bom, a soma dos ângulos externos é sempre 360 graus. Agora, quanto mede cada ângulo interno? Bom, se a soma deu 720 e nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 ângulos internos, é só fazer 720 dividido por 6. Isso vai dar 120. O ângulo externo é só pegar 360 e dividir por 6. Isso vai dar 60. Quantas diagonais possui este polígono? A gente pode utilizar a fórmula das diagonais. N que multiplica N menos 3 dividido por 2. E aí o N vale 6. Então vai ficar assim. Substitui o N por 6.
6 menos 3, 3. 3 vezes 6, 18. Dividido por 2, 9. Tem 9 diagonais. Ou eu posso simplesmente construir essas diagonais. Vamos ver se tem 9. Partindo daqui de cima, olha só. 1, 2, 3. Continuando. 4, 5, 6. Continuando. 7, 8. Por último, 9. De fato, nós temos 9 diagonais. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E se você quiser ter acesso à próxima semana, é só clicar no card que aparece logo acima. Um grande abraço e até a próxima.